E aí, rapazes, seguimos aqui nessa missão de finalizar a projeção da Premier League antes do começo da Premier League, uma missão básica, né? Uma condição mínima, e eu espero que eu consiga cumprir e divulgar, publicar o último vídeo nesta sexta-feira com a última parte da tabela, seguindo a ordem alfabética. Se você não viu os dois primeiros vídeos dessa série de quatro vídeos, eu tô colocando aqui na tela, tá? Para você dar uma conferida na parte 1 e na parte 2, antes de começar essa parte 3. Começaremos essa terceira parcela dessa dívida que eu tenho com vocês com o campeão da Championship, com 100 pontos, tentando nadar contra a maré. O Leeds United de Daniel Farke, ele tenta ser o primeiro caso, desde 2023, de um clube que sobe da Championship para a Premier League e permanece na primeira divisão inglesa. Já falei isso aqui no vídeo anterior, quando eu tratei no primeiro sobre o Burnley, da trinca que teve o acesso na temporada passada. É uma tendência que vem se cristalizando na Premier League, uma tendência muito ruim para a saúde da pirâmide do futebol inglês. Vamos ver se o Leeds consegue ser o que agora já dá para chamar de exceção. Como foi, por exemplo, nos anos mágicos de Marcelo Bielsa, né? Chegou inclusive a subir e terminar em nono na tabela da Premier League antes da demissão do mítico treinador argentino na temporada seguinte. O Leeds, ele é um clube tradicional do futebol inglês, né? Tem como o grande rival o Manchester United, por exemplo. A torcida do Manchester United mais experi não gosta do Leeds, é um clássico de fato quando jogam em Elland Road ou em Old Trafford, mas dentro de campo, nos últimos 21 anos, o Leeds só passou 3 temporadas na Premier League. Vamos ver se consegue completar uma quarta sem rebaixamento. Já mencionei aqui, o treinador é o alemão Daniel Farke, que você talvez já lembre dos tempos de Norwich. Ele tem um bom histórico na Championship, por exemplo, em 2 temporadas com o Leeds United foram 190 pontos. Conseguiu subir com o Norwich, mas também desceu com o Norwich, então o histórico dele dentro da primeira divisão é um pouco derrapante. Não me acertei ainda com esse meu corte de cabelo. Vamos ver se ele consegue, inclusive, contrariar uma parte da diretoria que pensou em buscar um outro nome no mercado para a Premier League, alguém mais experiente em termos de Premier League. Ele balançou no cargo, mas ficou. O mercado do Leeds é muito movimentado até aqui e ainda está em curso. As principais saídas foram do Júnior Firpo, o lateral esquerdo que não renovou e acabou voltando para o Betis, na Espanha. O Solomon, jogador emprestado pelo Tottenham, acabou o empréstimo, mas aparentemente o Leeds está querendo comprar o Solomon junto aos Spurs. E o Patrick Bamford, que foi muito bem com o Bielsa lá atrás, mas ele não tem conseguido ter uma proeminência nesse Leeds United. Inclusive foi comunicado pelo Daniel Farke, não com L, Farke sem L, que ele está escanteado, que ele não faz parte dos planos para a Premier League, então está na geladeira e será negociado assim que chegar uma proposta. Principais chegadas: o Leeds já gastou uma grana ok, chegando ali nos 100 milhões de libras, o que é uma grana que você imagina que seja o mínimo para você tentar sobreviver quando você sobe da Championship. E foram muitas contratações, então utilizou bastante bem, em termos de números, os 100 milhões quase que gastou até aqui. O Anton Stach, volante alemão de 26 anos, é o mais caro, veio do Hoffenheim por 18 milhões de libras. O Jakub, zagueiro esloveno, veio da Udinese, 26 anos, por 15. O Sean Longstaff, que a gente conhece, que estava no Newcastle desde 2006, meio campo de 27 anos, por 12. Gabriel Gudmundsson, sueco evidentemente, lateral esquerdo de 26 anos, veio do Lille por 10 milhões. O Lucas Enmetia, irmão do Felix Enmetia do Borussia Dortmund, irmão mais velho, tem 26 anos, estava no Wolfsburg, saiu em fim de contrato, fez base no Manchester City assim como o irmão, mas é alemão. O Calvert-Lewin está muito próximo de ser oficializado, sai do Everton em fim de contrato, tem 28 anos, também para reforçar esse ataque que precisa de peças. E o brasileiro Lucas Perry, que vem para ser o número 1, tá? Vem para ser o goleiro titular
do Leeds United, goleiro do Botafogo, campeoníssimo com o Botafogo, da base do São Paulo e que estava no Lyon, chega por 15 milhões e meio de libras. Então o time base, nesse momento em que a gente conversa, do Leeds, num 4-3-2-1, é o Lucas Perry no gol. Na lateral direita, vamos lá, metade da zaga lateral direita, o zagueiro pela direita são os mesmos da temporada passada, o Jayden Bogle, o Joe Rondon, e aí eu acho que o Akabiou vem para o time titular e o Gudmundsson, evidentemente, para tentar suprir a ausência do Firpo. O Ampadu, da base do Chelsea, foi muito bem, segue nesse meio campo, imagino, com o reforço Stat e o japonês Ao Tanaka deve compor esse trio. E aí as pontas que são muito um pilar dessa estratégia do Daniel Farke, com o Daniel James de um lado, vocês devem lembrar do Manchester United, o Wilfried Gnonto, italiano, muito bom de bola, veloz ali, jovem, tem 21 anos, se não me engano, ou menos, 20. E na ponta de lança, o Joel Piroe. Pois é, rapaz. O artilheiro da última Championship, holandês. Ele, inclusive, eu fui checar como que pronuncia-se o nome dele, e vi um vídeo dele mesmo dizendo que se pronuncia Joel Piroe. Então aí a gente vai ter o Leeds com muitos gols. Eu não vou emburacar aqui nos trocadilhos porque tem tantos e eu vou me segurar, até porque não estou na presença de Arthur Quesada. O Leeds precisa e sabe que precisa trazer pontas e está tentando trazer mais jogadores para esse setor ofensivo, já que o restante o buraco já foi tapado. No banco de reservas tem o Pascal Struy, que era o zagueiro titular e pode voltar, não sei, tem o Bornau, que chegou também no mercado, o Longstaff, o Jack Harrison, que volta de empréstimo do Everton, tem sido vaiado pela torcida por ter abandonado, na visão da torcida, o time para ser emprestado para a Premier League numa temporada de reconstrução, o Nmecha, o Calvert-Lewin. O Leeds ficou no quase de contratar o Igor Paixão, do Feyenoord. Só que o brasileiro foi seduzido pelo projeto de De Zerbi no Olympique de Marseille, que estará na Liga dos Campeões. É um time de transição, de velocidade nas pontas e que vai tentar sobreviver, mas imagino que seja muito difícil esperar qualquer coisa que não uma luta contra o rebaixamento desse Leeds United. Virando a página para o atual campeão e, para mim, o favorito, Liverpool. Evidentemente, estamos falando de um clube protagonista nessa janela de transferências. Impressionante como é um novo Liverpool no mercado, né? Uma janela movimentadíssima, uma novidade para qualquer torcedor do Liverpool, nem tão jovem assim. O escorpião finalmente saiu do bolso da FSG. Há quem diga que ele estava no bolso da FSG muito por conta das opções de Jürgen Klopp. Ele tem aquela famosa frase, né? Se eu comprar um jogador de 100 milhões, eu não quero participar desse negócio. O Jürgen Klopp, dizem, pode ter sido central nessa política de transferências da FSG, que eu estou longe de dizer que não foi eficaz para o trabalho do Jürgen Klopp. Agora já está muito diferente com o Arne Slot. E aí vem uma pergunta que eu acho muito importante a gente tentar elucidar aqui, e eu fiz e gravei um episódio do Fred e Beckler Explicam sobre esse tema, que irá com muito mais detalhes no canal da TNT na próxima terça-feira, que é como que o Liverpool pôde gastar tanto. Já são 300 milhões investidos no mercado e pode ultrapassar a barreira dos 400 se a negociação, a novela de Alexander Isak for bem sucedida para os Reds. Com o Isak seria a segunda maior janela de transferências, valores brutos investidos, não líquidos diminuindo com os recebidos, da história da Premier. A segunda maior. 440 com o Isak, atrás pasmem, 745 milhões investidos pelo Chelsea na primeira janela de Todd Boehly em 2022. Mesmo sem Isak, já é a terceira maior da história da Premier League, atrás desse Chelsea e do Manchester City em 2017, que investiu 328 milhões de libras brutos no mercado. O Wirtz já é a maior contratação da história da Premier League, o Ekitike é a quarta maior da história do Liverpool, atrás, claro, do Wirtz e também de Van Dijk e Darwin Núñez. O Isak amassaria todos esses recordes, evidentemente. A explicação tem um tripé aqui, tá? Além da interpretação não factual de que o Klopp era uma trava nesse tipo de negócio.
O tripé, vamos lá. Primeiro, ótimas vendas. É a explicação mais óbvia. Nessa janela, o Liverpool vendeu o Luís Dias por 61 milhões para o Bayern de Munique, o Darwin para a Arábia Saudita por 55 milhões, o Quansah por 30 para o Bayer Leverkusen, o Kelleher por 10 para o Brentford e o Real Madrid pagou 8 milhões ali de libras para ter o Arnold um pouco mais cedo. No total, 164 milhões de libras recebidos, o segundo maior valor nesta janela da Premier League, atrás apenas do Chelsea. 132, o Chelsea é um excelente vendedor, é o melhor vendedor do futebol europeu, inclusive, e o Liverpool vendeu muito bem. Segunda maior não, né? Já é maior, desculpa. Já é maior. É que eu não tinha contado o Darwin quando eu fiz o roteiro. Então é a maior. A segunda é o Chelsea com 132, a maior é o Liverpool com 164. Mas ainda assim, contando com o Isaac, vamos lá, a diferença seria de 276 milhões negativos, né? E aí vem o segundo pé do tripé, que é mais no techniquez ali, contábil. Os valores gastos, jogadores comprados, são amortizados. Os que chegam, o valor vem inteiro, para fins contábeis. Tentando ser menos chato na explicação. Quando você contrata o Wirtz por 119 milhões, você amortiza, ou seja, parcela esse valor pelo tempo de contrato, 5 anos. Então, o Wirtz custa aos cofres do Liverpool, a fins contábeis, a fins de fair play financeiro, etc. e tal, 23,8 milhões por ano. Quando você vende o Luís Dias por 61 milhões, chegam 61 milhões. Então dá quase 3 vezes o valor anual do Wirtz. É claro que essa é uma tática muito bem adotada pelo Chelsea, inclusive, e que já foi um pouco embarreirada, né? O Chelsea fazia contrato de 8 anos e depois do Chelsea a UEFA falou, opa, vamos limitar para 5, e o Wirtz está dentro desses 5, permitidos pela UEFA. Você vai apertando o seu futuro, né? Mas isso é uma coisa que já se dá como prática normal nas janelas de transferências e nas contas dos clubes hoje em dia. Se o futuro começa a ficar um pouco mais apertado com tanta contratação, por melhores que sejam as vendas do Liverpool hoje, o passado ajuda muito, né? O passado do Liverpool duro, calma, né? Sem grana, isso que eu quero dizer, ajuda muito para que o time tenha dinheiro e tenha flexibilidade dentro das regras do fair play financeiro, tanto da Premier League quanto da UEFA. Então os investimentos relativamente tímidos nos últimos anos ajudam muito. A última janela foi realmente, não só relativamente, muito tímida, com apenas 37 milhões investidos em Chiesa e no Mamardashvili, que chega só agora, mas foi comprado na temporada passada. Foi uma exceção? Foi, mas quando você olha para os últimos 5 anos, na Premier League, o Liverpool tem um gasto bruto total de 569 milhões. É muito dinheiro, dá uma média superior a 100 milhões por janela, claro que é muito dinheiro. Relativamente é pouco, porque é apenas o 8º na Premier League dentro desse recorte, atrás de Chelsea, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Spurs, Aston Villa e Newcastle, nessa ordem. Sim, o Liverpool investiu nos últimos 5 anos menos do que Aston Villa e Newcastle. E todos os outros do Big Six. Acho que fica então tudo mais ou menos explicado. Repetindo, mais detalhes serão tratados no Fred e Beckler Explicam na terça-feira. Então vamos ao time base do Liverpool nesse momento, ainda sem Isaac. Alisson, Frimpong de um lado, Kerkez de outro, Konate e Van Dijk, no meio campo Gravenberch, McAllister e Wirtz, Salah e Gakpo e Ekitike como centroavante. No banco de reservas temos nomes como Szoboszlai, Robertson, Conor Bradley, Joe Gomes, Endo, Curtis Jones, Harvey Elliott, Bajcetic, quem sabe vai ficar, e o Giovanni Leone, mais novo contratado para a zaga, 26 milhões junto ao Parma, parece ser um zagueiro muito promissor e que os gigantes da Itália paparam mosca e o Liverpool foi lá e pescou o que o scout do Liverpool, que é muito confiável, dos melhores do futebol europeu, observa como o zagueiro mais promissor da geração dele. Tá? Ele tem 19 anos, se eu não estou enganado, o Giovanni Leone. O Liverpool ainda precisa de mais um zagueiro. Está tentando o Guerri do Crystal Palace, se não conseguir o Guerri vai atrás de outro, isso em paralelo ao Isaac, então a gente pode chegar aí a um valor próximo de 500 milhões só nessa janela, empatando quase com as 5 anteriores. Veja só você
a mudança de postura do Liverpool no mercado. Então, cara, sem Isaac é o favorito, com o Isaac se torna favoritaço, inclusive para a Liga dos Campeões, na minha humilde opinião, do lado ali de Barcelona e PSG. É um time titular melhor. Eu acho que o Liverpool ganha com o Kerkez e não o Robertson, ainda tendo o Robertson no time de reservas. Vamos ver qual vai ser a diferença entre Arnold e Frimpong. Mantém Gravenberch e McAllister, o Wirtz entrando no time titular com o Szoboszlai como praticamente um 12º jogador. Tem que ver o quanto que perde ali na esquerda com Gakpo ou Luiz Dias. Se vier o Isaac, está respondido. E o Ekitike é um centroavante melhor, acredito eu, do que o Darwin Núñez. E aí não vou entrar aqui nos méritos do Diogo Jota. Claro que tudo depende muito de como estará o Salah um ano mais velho, se ele terá mais uma temporada de 50 mais, 40 mais participações diretas para gol, mas eu vejo no Wirtz um coprotagonista muito confiável para os dias mais cinzentos do Salah. A primeira impressão do Salah na temporada não foi positiva na Supercopa da Inglaterra contra o Crystal Palace, mas eu acho que o Liverpool está ainda mais forte. Eu vejo o Liverpool com cobertura um pouquinho curto de elenco, por isso que eu acho que seria melhor ter o zagueiro e contando com o Isaac. Se não vier o Isaac, o Liverpool precisa trazer um ponta. E aí eu acho que poderia apontar para o Rodrigo. Por um valor menor do que o Isaac, contrataria o Rodrigo, ao que tudo indica. Então, tratando mais um zagueiro para além do Leone e trazendo um ponta, se não for o Isaac, um ponta de alto nível como o Rodrigo, eu coloco o Liverpool como favoritaço para a Premier League e entre um dos favoritos para a Liga dos Campeões. Manchester City, o Tubarão Branco, que na temporada passada, mesmo em meio à pior temporada da carreira de Pep Guardiola como treinador, terminou na 3ª colocação. A história nos manda jamais duvidar de Pep Guardiola em pontos corridos. Ele é uma máquina, ele é um triturador de recordes e de ligas e de números e de pontuações. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu tô com uma pulguinha atrás da orelha. Porque eu não estou conseguindo entender muito bem para onde está indo esse Manchester City. Teve uma transição aí importante na diretoria, saiu o todo-poderoso Tiki, grande parceiro de Pep Guardiola e que foi o comandante das transferências do Manchester City na fase mais vitoriosa da história do clube e de um clube dentro da Premier League, conseguindo 4 títulos consecutivos, por exemplo. E agora entra o Hugo Viana e essa janela é do Hugo Viana. E eu não estou conseguindo entender muito bem, tá, para onde está indo esse Manchester City. Qual humor terá esse Manchester City 25 ou 26 dentro da personalidade de sempre, né? Não é que o Pep Guardiola vai revolucionar o próprio jogo, mas sempre tem um humor diferente, algo diferente de um lado ou de outro. Será que vai ser um time mais animado, mais driblador, mais leve? Ou teremos um Manchester City ainda mais exposto defensivamente? As duas coisas podem coexistir. Se elas coexistirem, tudo aponta para uma temporada dentro dos padrões daquele City Tubarão Branco decepcionante. A temporada passada foi decepcionante. Para muitos clubes seria uma excelente temporada, mas quando você cai nos playoffs da Champions, tudo bem que foi para o Real Madrid, mas quando você cai e você não briga pelo título da Premier League depois de 4 seguidos, né, é uma queda. E eu não sei, não estou entendendo muito bem esse Manchester City, portanto, uma pulga atrás da orelha. Principais chegadas, o Reinders, o Aït-Nouri, o Cherki e o James Trafford, goleiro que veio do Burnley. Principais saídas, De Bruyne, Grealish, emprestado para o Everton, o Walker, que foi para o Burnley, e o Vitor Reis, emprestado para o Girona. Ainda tem gente para sair. O McAtee está muito próximo de sair, né? Inclusive tem o Calvin Phillips, lembra dele? Pois é, e tem outros. O City, no inverno, na janela de janeiro, trouxe Marmouche, trouxe Kuzanov, Nico Gonzalez. Poucos jogaram, esses dois últimos, nos meses finais da temporada, quando o departamento médico foi ficando menos vazio. Agora tem o zoom esquisito, surpreendente, de Savinho indo para os Spurs, Rodrigo vindo para o City, Ederson indo para o Galatasaray, Donnarumma vindo para o City. Não estou entendendo. E cadê o lateral direito, minha gente? Cadê o lateral direito? O City vai com Matheus Nunes e Rico Lewis?
E talvez o Akanji, o Stones, se bem fisicamente, não sei. O Foden voltará a ser Foden? E a questão mais central, quando e qual Rodri teremos? Aparentemente só volta no fim de setembro, em plenas condições físicas. Teve uma questão muscular agora no fim da pré-temporada. O retorno do Rodri, ele muda o City de patamar. Então, eu a princípio vou colocar o time base sem o Rodri, porque eu não sei quais condições o cara vai voltar de uma cirurgia tão grave. Então eu coloco o Ederson, o Matheus Nunes na direita, o Aït-Nouri na esquerda, Rubem Dias e Vardiol, Gundogan, Bernardo Silva, aí Doku, Cherki, o Reinders e o Haaland. Tá longe de ser um time frágil, mas está longe de ser um City indefectível. No banco de reserva é muito difícil você traçar um time base do City, do Guardiola, porque é uma rotatividade impressionante. Então você ainda tem, por enquanto, Savinho, Foden, Marmoush, Nico Gonzalez, Akanji, Rico Lewis, O'Reilly, que foi bem na temporada passada, o Oscar Bob também voltando de uma lesão, o Rodri. Então, cara, eu preciso esperar para ver. Admito a minha desconfiança. Então, nesse momento, eu não projeto um Manchester City brigando pelo título, e sim por G4 ou G5. Passando para o outro lado aqui da minha cidade, Manchester United, o clube cravado entre a eterna convulsão e a insistente esperança. O gigante do sono profundo que às vezes já ameaça despertar para voltar para um sono ainda mais profundo. Para onde vai o Manchester United dessa vez? Será que dessa vez vai? Será que conseguiremos ver o Manchester United mais próximo do que deveria ser e do que gasta para ser? Vem da pior temporada da história do clube na Premier League e da história do clube do campeonato inglês desde o rebaixamento de 1974. A primeira temporada desde 2014-15 sem qualquer competição europeia. E claro, mais uma vez, um mercado muito agitado e ainda em movimento, com muita coisa para acontecer, principalmente na porta de saída. As principais chegadas, o Benjamin Sesko, o Bryan Mbeumo e Matheus Cunha. Ainda negocia com o Brighton pelo Baleba, acho que seria uma magnífica contratação, e dizem que Donnarumma também, talvez, quiçá, possa pintar. As principais saídas, Rashford para o Barcelona, Eriksen e Lindelof em fim de contrato, ainda vai se livrar do Garnacho, pode estar a caminho do Chelsea, Anthony, Sancho e Malásia, não faço a mínima ideia para onde eles podem ir. Essa folha precisa ser liberada, idealmente fazendo dinheiro nas saídas, o que, com exceção do Garnacho, eu acho muito difícil o Manchester United fazer. Nesse momento, time base, portanto, no 3-4-3, do Amorim, Onana, Iorro, Maguire e De Ligt, Diallo de um lado, Dorgu de outro, Bruno Fernandes um pouco mais recuado com o Ugarte, Mbeumo e Matheus Cunha como a nova dupla de 10 e o Sesko como novo centroavante. Tem que ver como é que o Lisandro Martinez vai voltar de lesão. Se ele voltar bem, é titularíssimo nessa zaga. Tem o Luke Shaw, que também faz a zaga pela esquerda mais do que a ala, ali com o Dorgu, Diogo Dalot, Casemiro, o Kobbie Mainoo, Mason Mount, Zirkzee, Højlund, se ficar. Ainda me parece um pouquinho uma incógnita esse Manchester United. Eu entrevistei o Amorim nessa semana, entrevista que vai ao ar no canal de YouTube da TNT Esportes México muito em breve, com legendas em espanhol, mas a entrevista foi em português, então eu te convido a assistir, só não coloco o link aqui porque ainda não foi publicada, mas deve ser publicada em breve, talvez já foi publicada quando eu publico esse vídeo, mas não quando eu gravo. Ele está muito confiante, ele fala de um time que está muito mais intenso fisicamente nos próprios treinamentos e a relação dos jogadores está muito melhor. Um grupo mais profissional. O Luke Shaw, inclusive, disse, que o ambiente tóxico se foi. E quando você olha para a porta de saída, existem algumas explicações. E um mercado que busca gols. Eu perguntei para o Amorim, cara, você não acha que é um mercado muito centralizado no ataque e as outras áreas do campo? Ele falou, cara, a gente queria gol. A gente criava chances, a criação estava ali, mas a gente não consegue converter. Não conseguiu converter tão bem quanto. Faz um certo sentido. Se trouxer o Baleba, eu acho que é um mercado muito bem feito. Se não trouxer o Baleba, eu acho que o meio-campo ainda está muito fragilizado
e o Manchester United ainda deve sofrer muito defensivamente e nas transições, então não sei. Talvez brigue por vagas europeias, tá? O que já seria o objetivo alcançado. O Rubem Amorim fala muito sobre querer voltar para competições europeias. Ele não fala Champions, atenção. Então, se trocar a 15ª colocação da temporada passada por uma 7ª, já é um avanço e tanto, por mais que pequeno, perto da história do Manchester United. E vamos fechar o vídeo de hoje com o Newcastle, campeão da Copa da Liga, primeiro troféu em 70 anos de história do clube, primeiro troféu inglês, de competições inglesas, classificado para a Liga dos Campeões com uma excelente 5ª colocação. Tudo deveria trazer um ambiente de otimismo, de progressão. Não é assim, cara. Impressionante como o Newcastle tá preto e branco. A negatividade, ela é uma sombra pelo menos fora do clube, tá? O The Athletic fez uma pesquisa online com todas as torcidas da Premier League e o Newcastle foi a torcida mais pessimista com o momento do clube perante o início da competição. Por quê? A gente tem essa sombra de negatividade. Em parte porque o clube virou vítima de um jogador só, Alexander Isak, o mais novo membro do grupo Mimados da Bola. Um jogador que assina contrato sem entender que ele tem que cumprir ou que ele tem que pelo menos cumprir com as obrigações básicas. Se negou a juntar-se na pré-temporada do clube, se nega a jogar pelo clube e a treinar com o grupo. Ele tem treinado separadamente, não foi convidado para o churrasco dos jogadores e dos familiares da comissão técnica pré-temporada. O Isak virou uma ilha dentro do Newcastle porque ele quis assim. Eu acho um comportamento completamente execrável, a não ser que tenha havido um acordo de boca. Vou renovar com vocês até 2028 sem multa rescisória, mas vocês me prometem me liberar para a proposta de algum desses 6, 7 clubes do futebol europeu? Bom, se houve isso, se esse é o argumento do Isak, estou tentando entender o lado do jogador aqui, tá? Sem justificar as atitudes reprováveis dele. No mínimo foi uma inocência, porque se você quer sair, bota uma multa. Ou coloca isso textualmente no contrato. Outra marca desse verão para essa sombra de negatividade: recusas e mais recusas. O Newcastle virou a pessoa que vai para a festa e só toma toco. Tomou toco do Mbeumo, que foi para o United, do Ekitike, que foi para o Liverpool, do Sesco, que foi para o United, do João Pedro, que foi para o Chelsea. Todos optaram por uma avenida inglesa diferente da que levava a Newcastle. A gente já tratou aqui no canal de um tema que eu vou tratar de novo a cada temporada porque é importante voltar a explicar. E é um tema interessante. A grana saudita, ela chega em tempos em que as regras não permitem que o Newcastle vire um novo Chelsea e um novo City. As regras, inclusive, foram feitas para isso. Alguns protegem essas regras dizendo que é para a saúde do futebol, outros interpretam como a proteção dos imperadores de sempre. A proteção da panelinha dos que sempre conseguem comprar jogadores e ter muita grana, independentemente da gestão e da performance esportivas. É um tema que eu acho muito interessante. Então o Newcastle também não tem toda essa grana que parece ou que poderia ter, porque ele está cercado pelas regras de fair play financeiro, primeiro da Premier e agora também da UEFA, porque voltou para a Champions. Pelo menos conseguiu segurar jogadores que estavam próximos de grandes propostas, como o Bruno Guimarães, o Tino Livramento, o Anthony Gordon. Então, assim, o time base do Newcastle, ele não é tão complicado assim, tá? E ele trouxe jogadores interessantes. Até aqui, o Anthony Elanga veio do Nottingham Forest por 55 milhões. É uma grana que me parece um pouco excessiva, mas ele pode... Eu vejo o Elanga com o DNA do Eddie Howe. O Thiaw veio do Milan, né? O zagueiro alemão de 24 anos por 35 milhões. O Ramsdale, emprestado pelo Southampton. E ainda devem chegar, estão próximos de acordos, o Jacob Ramsey, do Aston Villa, gosto muito dele, frágil fisicamente, mas na última temporada teve algumas lesões, né? E o Wissa, do Brentford, que seria uma muito boa contratação. Fala-se, talvez, caso o Isak saia, Nicholas Jackson ou Rodrigo Muniz, ou até o Samu do Porto, mas falta pouco tempo
E nesse momento da gravação do vídeo, o Newcastle não quer negociar o Isak. O meu time base, entretanto, vai sem o Isak, porque eu acho que ele vai conseguir vencer essa queda de braço. Então é um time base ainda sem o novo centroavante. Portanto, Nick Pope, Livramento de um lado, Lewis Hall de outro. Na zaga, acho que o Thiaw rouba essa vaga do Burn do lado do Schär, ou talvez o Botman, não sei, tem boas opções para a zaga. A força e o pulmão e o motor desse time, Sandro Tonali, Bruno Guimarães e Joelinton no meio campo. O Elanga de um lado, o Harvey Barnes de outro, com o Anthony Gordon ali como falso 9. Jogou assim alguns jogos na temporada passada e também na pré-temporada. No banco de reservas tem o Burn, o Botman, o Trippier, o Lewis Miley, que é um moleque que eu gosto, da base do Newcastle, o Joe Willock, da base do Arsenal, que é bom jogador também. Ainda precisa de muitos reforços. Se vier o Ramsey, se vier o Wissa, já melhora bastante. E vamos ver se contrata um centroavante para o lugar do Isak. Sem o Isak perde muito. É uma incógnita gigante, para mim a maior até aqui das gravações que eu fiz dessas projeções, tá? Nesta sexta-feira sai o quarto e último vídeo das projeções da Premier League com Nottingham Forest, Sunderland, Tottenham, West Ham e Wolverhampton. Até lá, espero não ter cometido erros crassos dessa vez, mais uma vez.